Rapaziada, os bastidores do Flamengo continuam agitadíssimos porque o Pedro foi cortado do jogo contra o São Paulo e tá dando o que falar, rapaziada. Vamos ver aqui o que a mídia está falando sobre isso. Se você gosta desse tipo de vídeo, já se inscreve aqui no canal, deixa o like. Vamos ver o que a mídia está falando sobre Pedro ser cortado do jogo contra o São Paulo. Fora do jogo contra o São Paulo, e é claro que isso movimentou os bastidores do Flamengo. Por uma opção técnica, o atacante foi retirado da lista de relacionados para a partida de amanhã. De um lado, vem a informação de que ao longo dessa semana alguns comportamentos do Pedro incomodaram e que inclusive ele teria abandonado um dos treinamentos antes do fim e que isso seria um dos motivos, entre outros, para que ele ficasse fora dessa partida contra o tricolor paulista. Do outro lado, a versão é diferente. Na quarta-feira, o Pedro saiu sim antes do fim do treinamento, mas porque ele sentiu um desconforto muscular e saiu com o aval e a autorização de um dos assistentes técnicos do Felipe. O Flamengo não se manifestou de forma oficial sobre o assunto, assim como o Pedro. A primeira versão oficial que a gente vai ter será do Felipe Luiz na entrevista coletiva amanhã depois da partida. O que tudo isso escancara mais uma vez é esse momento conturbado no futebol do clube, tanto em termos de comunicação, relacionamentos, vazamento de informações. Enquanto tudo isso acontecia, o Flamengo anunciava a saída do Carlos Noval, que há mais de 15 anos cuidava do futebol de base do Flamengo. Em nota, o Noval disse que foi pego de surpresa, estava na sala dele no CT trabalhando quando foi informado que o presidente estava demitindo ele e que a única justificativa era por uma mudança de filosofia do clube. Os dias pós-Mundial de Clubes não têm sido dias tranquilos e tudo isso acontece menos de 24 horas antes da volta do Flamengo aos gramados e do duelo contra o São Paulo pelo Campeonato Brasileiro. Cara, que loucura, rapaziada. Eu não consigo entender por que o Pedro foi cortado só porque ele não treinou direito. É muito estranho essa situação, né não? Vamos ver aqui também um corte lá do GE, se eles falaram mais sobre isso. Tô achando essa desfeita, a palavra pra mim é desfeita, que tá tendo em relação ao Pedro muito forte. Ou ele não tá satisfeito e quer sair mesmo do Flamengo, ou pra mim tá acontecendo uma desfeita com um atacante que não se pode... Acabou de voltar de lesão, né, gente? Tem que ter paciência. Na minha humilde opinião, não sou médico, não sou fisiologista, não sou preparador físico, não estou no dia a dia do Flamengo. Mas assim, o Pedro voltou com 7 meses de recuperação. Voltou porque estava bem, mas demanda um certo tempo ao Pedro voltar à intensidade que o Felipe quer, a intensidade que o Felipe gosta. Eu não sei se internamente pode ter tido algum problema pela não escalação dele, pela não utilização dele nesse Mundial. Mas deu para entender, porque quando ele entrou em campo ele não estava bem ainda, o campo falou, exatamente. Então, essa é a minha preocupação. Eu só acho que está tendo um certo alvoroço em relação ao Pedro, que na minha opinião não tem que ter. É um atacante que te entrega gols aí, 90 gols em 3 anos. É uma coisa absurda. Então, assim, tem que ter paciência. É um atacante que está voltando de lesão por característica dele. Ele não tem essa questão da intensidade que tem o Plata, que tem o Bruno Henrique. Então tem que ter paciência. Eu não estou gostando dessa questão do Pedro estar sendo colocado como... não serve mais, né? Não serve mais. Tipo, o jogador não tá treinando direito, aí eu vou cortar ele do jogo. Tem alguma coisa a mais, cara. Eu acho que não é só isso. Porque não ia cortar o Pedro do jogo só por conta disso, né? Vamos ver aqui o que o Pilhado falou sobre isso. Que imbecilidade da comissão técnica do Flamengo tirar o Pedro dos relacionados pro jogo contra o São Paulo. Na boa, sabe por que é uma imbecilidade? Não porque eu acho que o Pedro, na sua atual forma, deve ser titular, deve jogar nesse time do Flamengo, não. É porque essa decisão, ela só aumenta uma crise totalmente desnecessária no Flamengo. O Flamengo é o atual líder do Campeonato Brasileiro, tá nas oitavas da Libertadores, tá nas oitavas da Copa do Brasil, só que o Flamengo ele tem um talento desgraçado de criar crise quando não deve. Então já teve o erro de criar crise, né? Quando o dirigente do Flamengo vazou que o Flamengo aceitaria propostas pelo Pedro. Pra que vai vazar isso? Deixa lá, tranquilinho. Se surgir uma proposta, diz, surgiu uma proposta irrecusável pelo Pedro, ele vai embora. Mas não, vazaram. Já criou ali um clima péssimo, né, do Pedro dentro do Flamengo. Aí agora, em vez da comissão técnica tentar passar panos quentes nessa crise, ela tira o Pedro dos relacionados. Isso mostra que o Flamengo está em crise. Isso acentua uma crise no Flamengo. Era só colocar no banco.
não botar para jogar. Se ele não tá treinando bem, realmente não tem que jogar. Se ele tá numa fase ruim, eu acho que ele tá numa fase ruim, não tem que jogar. Agora, não é porque eu acho o trabalho do Felipe Luiz sensacional, e eu acho que o Felipe Luiz tem que ser intocável nesse Flamengo, mas não é porque eu acho isso que eu não posso criticar uma atitude. Porque para mim é muito pouco inteligente você tirar o Pedro dos relacionados, porque você aumenta a crise, você comprova essa crise, deixa claro que tem uma crise no Flamengo. E detalhe, vai tirar o Pedro do banco, vai ter o Juninho Azerbaijão, que foi contratado de uma forma super equivocada, né, com todo o respeito ao jogador, mas que não tem nível técnico para estar nesse Flamengo. Então, cara, o que não falta é espaço para o Pedro, pelo menos no banco de reservas. E essa situação para mim é uma imbecilidade, porque ela só aumenta uma crise desnecessária do clube. É impressionante como o Flamengo tem o talento para acabar com o clima, mesmo no momento positivo. É surreal mesmo, porque a gente fez um bom Mundial, a gente fez grandes jogos, a gente é líder do Campeonato Brasileiro, a gente está classificado na Copa do Brasil e está classificado para as oitavas de final da Conmebol Libertadores. Do nada essa crise surge por conta do dirigente de futebol, que é o José Boto, né? Mais uma vez o José Boto aí dando aula, né, de como criar crise. O Mauro César falou sobre isso também, vamos ver o que ele falou. E em meio a tudo isso que tomo conhecimento de que o Pedro, os colegas do GE, não será relacionado para o jogo contra o São Paulo. Aí eu fui atrás de mais informações e, só reforçando aquilo que os companheiros trouxeram, né, há uma insatisfação. Eu diria que não só do técnico Felipe Luiz, mas do departamento de futebol do Flamengo com a conduta do atacante no dia a dia de treinamentos. Muito fácil perceber que trata-se de questão de empenho, jogo sem bola, aquela história que a gente já falou várias vezes. Eu sou um árduo defensor de que o Felipe Luiz busque soluções para encaixar o Pedro no time do Flamengo. Mas isso vai por terra se o atacante não seguir especificamente e com muito empenho tudo aquilo que o técnico pedir. Isso é obrigação de qualquer atleta, qualquer time de futebol, para isso eles são pagos, por isso eles são profissionais. E se o Pedro, de fato, como a gente ouve falar, falando em off com pessoas do clube, não está se dedicando tanto, está errado. Vale lembrar que o Pedro foi o jogador que acabou sendo pivô de uma crise que comprometeu demais a temporada 2023. Porque antes de ser agredido pelo preparador físico do Jorge Sampaoli, ele teria se recusado a fazer o aquecimento ao final da partida contra o Atlético em Belo Horizonte, que o Flamengo venceu por 2-1. Ou seja, não fosse um erro mais grave, obviamente, que foi a agressão ao atacante, o noticiário daquele dia seria: Flamengo vence e Pedro vai ser punido porque se recusou a fazer o aquecimento. Como o argentino perdeu a cabeça, o agrediu, obviamente perdeu a razão, e o Pedro passou a ser uma vítima. Mas ele errou na raiz do problema, não podemos esquecer. Então, não chega a surpreender tanto, não. Acho uma pena, porque é um grande jogador, é um jogador que a torcida gosta, que faz diferença, mas precisa se empenhar. O Flamengo não deve alimentar condutas de jogadores que eventualmente, em algum momento, ensaiem em ser primadonas. Aliás, já teve primadona há pouco tempo, se livrou. Hora de não alimentar mais esse tipo de coisa, né? Essa história tá muito mal contada, né, rapaziada? Porque eu fui dormir e tava tudo tranquilo, eu digo não vai acontecer mais nada, e aí eu acordo com essa notícia: o Pedro foi cortado do jogo contra o São Paulo porque ele não tá treinando bem. E se o Flamengo inventar de perder pro São Paulo, rapaziada, aí história de vez, vai dar muita merda. Era só ter relacionado o Pedro, cara, e pro banco, ele não precisaria entrar, mas relacionava ele pra não transparecer essa crise absurda, né? Sempre eles estão optando pela opção pior, né? Mas enfim, deixa aí nos comentários qual é a sua opinião sobre isso tudo, se você relacionaria o Pedro para esse jogo, o que você acha do Pedro tá sendo escanteado desse jeito, se você acha que o Pedro vai ser vendido, deixa aí nos comentários. E claro, se você curtiu o vídeo, não se esqueça de se inscrever aqui no canal, deixar o like e até o próximo vídeo.